Quais são as causas? A neurobiologia. Existem estudos que associam o transtorno de personalidade borderline a uma excessiva reatividade da amígdala, aquela amígdala cerebral que aciona as adrenais, a uma reduzida reinibição pré-frontal e uma diminuída facilitação serotoninérgica dos controles pré-frontais. Então, reatividade da amígdala é uma amígdala que ela entra em ação frequentemente, acionando adrenais e que lançam adrenalina e noradrenalina no sangue. Aí você entende aquela ansiedade. Aí você entende por que ele sobe para mania e até para hipermania. E essa diminuída facilitação serotoninérgica. A serotonina, ela traz o sentimento de felicidade, de alegria. E, nesse caso, há uma diminuição. Por isso ele nunca está feliz, ele está contente consigo mesmo ou com o outro. E essa reinibição pré-frontal, o pré-frontal é que toma decisões. Ali eu tenho um pensamento, um raciocínio, e isso vai ficar comprometido. Reinibição é isso, um comprometimento no funcionamento do lobo pré-frontal. A instabilidade afetiva pode ser mediada por excessiva reatividade límbica nos circuitos gabaminérgicos, glutamatérgicos. Ou seja, o ácido GABA, que é desse circuito gabaminérgico, ele é extremamente importante como regulador. E nesse caso nós temos uma reatividade, ou seja, o GABA não está cumprindo o seu papel. O glutamato atua da mesma forma, junto com o ácido GABA. Então, nós temos uma dificuldade desses dois estarem atuando como reguladores. O circuito colinérgico é o que faz a produção da acetilcolina. A acetilcolina é quem anula a adrenalina e noradrenalina para te trazer de volta. Ela se contrapõe. Então, nós vamos ter aqui também uma alteração na produção da acetilcolina. Por isso, resulta em sensibilidade ou reatividade aumentada a estímulos ambientais emocionais. Vai mexer com todo o controle emocional, comportamental e pode permitir que os níveis subam até mania. E aqui nós vamos ter exatamente a visão do cérebro cortado em longitudinal e que mostra alterações anatômicas cerebrais, órbito frontal, esta parte em verde, na frente. Então, esta área no borderline há alterações anatômicas, ou seja, na forma. E o córtex ventral medial, que é uma parte interna que também traz essa alteração. Essa já é no sistema límbico. O giro cingulado anterior também tem alteração. Por isso, nós entendemos que o borderline, ele não surgiu na vida do indivíduo por causa de eventos. Na realidade, ele já nasceu com alterações no seu cérebro e os eventos só startaram o surgimento do transtorno. Foi o ponto de partida, mas esse indivíduo já nasceu com um defeito na sua formação. Experiências emocionais, histórias infantis de abuso sexual, físico, emocional. Então, é aquele passado traumático, assim como negligência emocional,
têm sido repetidamente documentadas na vida dos pacientes. Há cientistas que acreditam que repetidas experiências traumáticas na infância podem agir na amígdala e trazer-lhe uma disfunção. Então, veja bem, a ideia de alguns cientistas, porque ao estudarem o borderline, todos têm uma história lá na infância de algum trauma, de abuso, de violência doméstica, de abandono, e por isso uma associação. Olha, lá na frente veio o borderline. O borderline pode ser causado por essas histórias traumáticas da infância, mas na realidade não é por aí. Nós vemos que o indivíduo já nasceu com alterações, e muito sérias, dentro do sistema límbico, na própria amígdala, muito reativa, no lobo frontal, que é a área de raciocínio, e por isso que ele não consegue raciocinar corretamente, tem confusão mental. As histórias que geralmente acompanham o indivíduo foram o start para o transtorno se manifestar. Então, hoje a neurociência já comprovou isso. O borderline, nasceu com alterações no seu cérebro, disfunção na amígdala, mas ele vai ter um desenvolvimento aparentemente normal até passar por um evento de grande comoção, que alterou suas emoções. A partir daí, o transtorno se manifesta. E aí nós vamos ver as características do borderline na vida dele. O diagnóstico diferencial. O borderline é diferenciado da esquizofrenia com base na ausência de episódios psicóticos. Então, essa questão de episódio psicótico, que acontece muito na esquizofrenia, já não acontece no borderline. Transtorno de pensamento e outros sinais esquizofrênicos clássicos. Um dos exemplos, mania de perseguição. O esquizofrênico sempre vê um complô contra a sua vida. Indivíduos com o tipo borderline, em geral, têm sentimentos crônicos de vazio e episódios psicóticos de curta duração. Borderlines agem de forma impulsiva e necessitam de relacionamentos extraordinários. Não é fácil alguém conviver com borderline. Geralmente, seus pais, sua família, ainda conseguem. É difícil o cônjuge conseguir permanecer muito tempo num relacionamento com borderline. Podem se mutilar e tentativas manipuladoras de suicídio. Apesar do alto índice, 8 a 10% de borderlines cometem de fato o suicídio, mas há inúmeras tentativas manipuladoras. Quando ele percebe que as pessoas o estão abandonando, quando ele percebe que a esposa já não suporta mais, arrumou as coisas para ir embora, ele vai lá e simula um suicídio. É muito comum. No período também da depressão, quando ele está com vergonha de tudo que ele fez, feriu pessoas que ama, quebrou coisas dentro de casa, ele pode simular um suicídio ou uma tentativa de suicídio para comover as pessoas que estão, logicamente, aborrecidas com ele. Tratamento, nesse caso aqui, farmacológico. O objetivo intrapsíquico em uma psicoterapia com pacientes borderlines é propiciar um espaço onde o ego possa desenvolver-se. Trata-se de atender pessoas cuja organização em seu modo de ser e existir é caótica e desorganizada, com relacionamentos interpessoais e oscilantes. Princípios básicos da psicoterapia.
estrutura estável de tratamento, nós precisamos trazer isso para ele. O seu tratamento, tanto psicológico como farmacológico, tem que ser estável, equilibrado. Posição terapêutica ativa, você precisa dar comandos para esse indivíduo. Confrontação em relação aos comportamentos autodestrutivos, e muitos deles têm esses comportamentos. Estabelecimento de conexão entre ação e sentimento e intervenções no aqui e agora. Vamos entender. Eu, na realidade, não tenho como curar o borderline. O médico tampouco. Nem tampouco nenhum medicamento que ele tomar. Os medicamentos são para estabilizar a patologia, lhe dar um certo controle, evitar o surto. O nosso papel é exatamente fortalecer o seu ego, ou seja, a sua visão da realidade, que envolve o dano que ele promove a pessoas que ele ama, se ele não tomar o medicamento, perdas que ele já teve, talvez de relacionamento, de um emprego, da empresa. O borderline vai acumulando perdas. Às vezes, 2, 3 relacionamentos ele já perdeu, porque a pessoa não consegue conviver com ele. E geralmente por quê? Porque ele não está se tratando como deveria. Não toma o medicamento como deveria. Não teme o surto. Ele precisa ter medo de surtar e do que ele pode fazer. Isso vai fazer com que ele tome o medicamento, que ele se perceba quando está se alterando, que ele fuja de contendas, de embates que podem startar o processo de surto. Então, tudo isso é o nosso trabalho com ele. Tratamento medicamentoso, antidepressivos, inibidores seletivos da captação da serotonina para diminuição dos sintomas impulsivos e de humor. Aqui, nós estamos trabalhando a sua impulsividade e humor. Baixas doses de antipsicóticos podem ajudar a aliviar sintomas, como ruminações obsessivas, ideias de referência e experiências dissociativas. Os inibidores de monoaminoxidase e o lítio têm sido cada vez menos utilizados. Então, olha só a diferença. Lá na bipolaridade 1, o lítio é o principal usado. Aqui foi largamente usado, porém não mais. Então hoje são inibidores, antidepressivos inibidores, dependendo que é os períodos que ele está na depressão, e ansiolíticos para trazê-lo de volta. Nós temos uma vantagem com o borderline. Ele não vai para aquele polo de depressão aguda e não fica oscilando, que é o problema de tratar o bipolar. Ele está aqui em cima, eu dou um ansiolítico para ele descer. E se ele virou o polo? Aí ele não vai descer até aqui o nível normal, ele vai lá para baixo para depressão aguda. Ele está em depressão aguda. Eu dou o antidepressivo para ele vir para a linha da normalidade. Mas aí ele virou o polo, ele não vai para a linha da normalidade, ele vem para a mania. Então você fica perdido. Por isso que o bipolar deve ser tratado com remédios reguladores para evitar essas trocas de polo. Vão estabilizá-lo. Já o borderline, ele só sobe. Então é mais fácil tratá-lo desde que ele se submeta corretamente ao tratamento. Muito bem. E aí, qual seria a farmacologia? Antipsicóticos para aliviar os sintomas e experiências dissociativas e ansiolíticos para trazê-lo de volta. A psicanálise utiliza o seu arcabouço técnico
e prático, a fim de ampliar a visão desse sujeito e melhorar sua qualidade de vida. O foco da ação terapêutica psicanalítica é a ampliação do ego através do desenvolvimento de funções atrofiadas, que resultará no aumento da capacidade de mentalizar as experiências traumáticas e na contenção de experiências correlatas. Procura-se alcançar o desenvolvimento das funções egóicas, ou seja, fortalecer o ego, por meio da substituição das identificações patógenas, desenvolvimento de defesa e mecanismos de defesa mais maduro, ingresso em modos de funcionamento psíquico mais elaborado, que representam um avanço no desenvolvimento frente às formas arcaicas de relação objetal, nas quais esse sujeito está fixado. O prognóstico. Bom, antes de falar do prognóstico, tudo que aqui foi falado de uma forma técnica é o que eu falei anteriormente. Nosso papel é reforçar o ego, trazê-lo de volta à realidade, mostrar consequências, necessidade da medicação usada de forma correta, necessidade das idas ao médico para avaliação, necessidade de seguir a orientação do analista com relação ao seu comportamento com família, no trabalho, o comportamento de evitação, para que ele não entre em contendas que irão startar o surto. Prognóstico, ou seja, a cura, a melhora. O prognóstico desses pacientes é sombrio. 50% dos pacientes desistem do tratamento em um período de 6 meses. 75% desistem no primeiro ano. 33% dos pacientes completam o tratamento. Somente 10% são considerados tratados com sucesso. Esses 10% não quer dizer que eles foram curados. Eles estão estabilizados e aprenderam a lidar com o transtorno. Então, nesse caso, nós temos uma parcela muito pequena, 10% apenas. Geralmente são aqueles que procuraram ajuda no início do transtorno. Borderline começou as suas manifestações, alterando o comportamento do indivíduo, ele procura ajuda. Tanto médica, para já ir estabilizando com medicamento, como do psicanalista ou psicólogo, que vão trabalhar a sua mente, o seu ego, sua vontade de ter uma vida normal, apesar do transtorno. E aí há uma gama de orientações que já falamos aqui, que vão ajudá-lo a tentar manter relacionamento, emprego, círculo de amizade. Então, nós temos aqui 10% que vai atender a orientação, essa mentoria que você vai ter que fazer, e vão se submeter corretamente ao tratamento médico e farmacológico. Obrigado.